E hoje eu vou continuar falando sobre os ídolos do coração. Como destruir os ídolos do nosso coração. O texto bíblico que nós vamos ler hoje é Mateus capítulo 4. Demolindo os ídolos do coração. É o nosso tema. Semana passada eu falei sobre o dinheiro. Hoje eu vou falar sobre o poder. Dinheiro e poder são os grandes ídolos dos tempos modernos. Então o nosso texto eu vou projetar aqui, Mateus do verso 16, capítulo 3 e 16, até o capítulo 4, verso 11. Se você quiser acompanhar comigo aqui, vamos ler todos juntos. No final do capítulo 3, Jesus estava sendo batizado. Quando terminou o batismo, aconteceu isso, e aí é uma sequência até a sua tentação no deserto. Então vamos lá, vamos ler todos juntos. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. O ídolo do poder. Essa é a tentação do poder. E quando nós falamos em poder, as coisas que a gente pensa nos políticos, nos governantes, nas autoridades. E a gente pensa, esses aí sim tem problema de exercerem mal o poder, mas eu não tenho nenhum tipo de poder, né? A gente fala assim, quem sou eu? Eu não tenho nenhum tipo de poder, o poder não é problema para mim, o poder não é um ídolo para mim, eu nem gosto de ter poder, essa coisa toda. Então eu vou mostrar para vocês que o poder é um problema de todo ser humano. Todo ser humano tem essa tentação de colocar o poder no lugar de Deus. Que ídolo é isso daí que eu falei semana passada, que é um ídolo? Então tem algumas frases aí que eu coloquei. Todos exercem algum tipo de poder. Toda pessoa exerce algum tipo de poder. Por exemplo, muitos casais brigam, vivem em pé de guerra, porque quem é que manda na casa? É a mulher ou o homem? É uma briga. Quem é que manda? Quem é que manda? Filhos que vivem brigando dentro de uma casa, irmãos, vivem brigando, o meu pai privilegia um e não o outro, minha mãe gosta mais dele do que eu, briga, não são favorecidos. Tem um filósofo que escreveu um livro sobre isso, ele dizia que todos têm algum tipo de poder. Aí ele faz uma brincadeira assim, o cara lá,
poder político manda sobre um, aí o patrão manda no empregado, aí o empregado chega e briga com a mulher briga com os filhos, e o filho não tem com quem brigar e mandar, briga com gato, com cachorro, com sapo, mas alguém vai exercendo o poder. O poder é um negócio que todos exercem, algum tipo de poder. E às vezes a falta disso nos seduz. Eu falo, eu queria ter poder, eu queria poder fazer o que eu quero da minha vida. Eu podia ter condições de realizar as coisas que eu desejo, que eu quero. Eu queria ser autônomo, independente. O poder atrai e seduz, todos exercem e todos desejam mais poder. Mais poder sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre o seu tempo. Todos nós, o que você quer? Eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais poder para realizar os meus sonhos, eu queria ter mais poder para isso, eu queria ter condições financeiras, existenciais, eu queria ter mais poder. Isso é um problema do coração humano. Todos nós queremos ter mais poder sobre a nossa própria vida, sobre os outros, sobre aquilo que está à nossa volta. Mas todos têm dificuldades em exercer o poder com equidade, com justiça. O ser humano tem essa dificuldade. Se você dá poder para ele, quanto mais poder ele tem, mais dificuldade ele terá de exercer esse poder com justiça. Mais dificuldade ele terá para exercer isso com equidade. Às vezes você que é pai, às vezes você não consegue julgar os problemas dos seus filhos. Você não consegue ver assim, esse está certo, esse está errado. Eu lembro dos pais antigos, que quando os filhos brigavam, ele batia em todos. Ele batia em todos. Está todo mundo errado. Não sei quem está certo, quem está errado, mas vai todo mundo apanhar. Então, às vezes, essa dificuldade de exercer a justiça, e quanto maior o nível, o grau, mais dificuldade nós temos, porque nós não fomos feitos para termos esse poder. Só tem um que tem todo o poder, que é Deus. E quanto mais poder o ser humano tem, mais corrosivo e destrutivo o poder será para ele. Qualquer tipo de poder. Qualquer tipo de poder. Todos podem ser seduzidos pelo poder. Todos. Todos. Grandes pastores, líderes evangélicos caíram por causa do poder. Por causa do poder. Imagina um pastor que chega no estádio lotado e toda a multidão gritando o nome dele. Imagine. Imagine o pastor Hernandes, no congresso que eu fui de pastores em Águas de Lindóia, que haviam vários seminários ao mesmo tempo, e o auditório do Hernandes era o maior. E o auditório dele estava lotado. E aí fechou as portas. E aí um grupo de pastores do lado de fora começou a gritar: queremos ver o Hernandes, vamos arrombar, vamos entrar. Imagine isso. Assim, o problema dos outros que idolatram homens, e agora imagine no coração do homem, quando os outros dão a ele poder, glória, prestígio, reverência. Todos podem ser seduzidos pelo poder, qualquer nível, qualquer profissão, qualquer cargo, seja autoridade espiritual, política, econômica, social, familiar, todos podem ser destruídos por isso. É uma coisa terrível. Por que surgiu Satanás? Satanás é alguém que ficou fascinado pelo poder de si mesmo. Por que Adão caiu? Porque o ser humano, se ele tem poder para fazer alguma coisa, mesmo sabendo que é errado, se ele tem poder, ele faz. Se ele tem poder, eu quero ter poder. E o diabo falou: Adão, Eva, vocês sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí pegou no pecado original do ser humano. O que é pecado original? O pecado original não é comer o fruto. O pecado original de todo ser humano é que nós queremos ser poderosos. Nós queremos transcender e superar a condição de criaturas limitados, pequenos, finitos, para sermos infinitos, ilimitados, poderosos, para estarmos acima dos outros e para sermos iguais a Deus. E se brincar, até superior a Deus.
Foi por isso que Satanás surgiu, que Lúcifer, a estrela da manhã, virou Satanás, o ego absoluto. O ego absoluto, o ego centrado em si mesmo, e foi petrificado nessa condição. Por isso que não há salvação para o diabo. Não é porque ele não se arrepende, é porque ele não quer se arrepender. Por isso que Adão caiu. É por isso que qualquer ser humano cairia à semelhança de Adão. Você é Adão, eu sou Adão, você é Eva. Você cairia e cai todo dia como Adão caiu. Todos nós. E é por isso que essa tentação de Jesus é assim a encruzilhada, é o início do seu ministério, e ele já entra na guerra. Ali no deserto, Jesus está representando a humanidade, diz assim, todos caíram, todos os imperadores, todos os presidentes, todos os governadores, todos caíram. Todo ser humano que teve poder caiu. Agora tem um que tem todo o poder, e ele está enfrentando Satanás. E é nessa hora que Jesus está mostrando que tipo de Messias ele é, que tipo de Deus ele serve. Qual é o Deus que nós servimos? É um ídolo? É um ídolo construído pelas mãos humanas, imaginações humanas, ou é o Deus vivo e verdadeiro? Então todos podem ser seduzidos, e toda forma de poder é perigosa. Inclusive essa que eu estou exercendo aqui agora, pregando a palavra de Deus, exercendo o poder da palavra diante de vocês, é extremamente perigosa. É extremamente perigosa. Toda forma de poder, um professor que ministra para os seus alunos, exerce um tipo de poder. Uma mãe que educa os seus filhos, um funcionário, um empregado, toda forma de poder que você está exercendo, ela pode ser perigosa. Então o poder é um problema. Então vejam, por exemplo, eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Então aqui no Brasil diz que a cada 2 minutos uma mulher é espancada. Cada 2 minutos uma mulher é espancada pelo seu marido, namorado ou qualquer outra relação afetiva. A cada 2 minutos. Um dia eu assisti um programa chamado A Liga, na Bandeirantes, e o repórter foi lá num bar e perguntou para os homens lá, o que eles achavam de homem que bate mulher. Aí eles falaram assim, absurdo, tem que ser preso, tem que usar a lei e tal. O cara saiu satisfeito. E aí, no outro dia foi um repórter no bar disfarçado. Foi lá com uma pessoa comum, sentou lá e começou a beber. Aí começou a conversar com o pessoal do bar. Aí o pessoal do bar começou a falar, lá em casa, eu já chego batendo. Porque a mulher você tem que bater mesmo, a mulher não pode dar muita moral para ela. Senão ela vai querer mandar. Então minha mulher apanha. Ali no bar, todos com a câmera escondida, todos batiam na mulher. Isso é um tipo de poder da violência. Poder do mais forte. Aqui no Brasil. Fizeram uma pesquisa aqui no Brasil, aí você não sabe se essas pesquisas são muito científicas, mas 26% dos homens dizem que a mulher que usa roupas provocantes merece ser estuprada. Né? Então imagine isso daí, 1/4 da população masculina acha que o estupro é justificado. Então vai, e se você vai, por exemplo, para a escola, que a gente fala do bullying, aí fala, esse negócio de bullying no passado não existia, isso é frescura. Eu tinha um colega, que ele tinha um azar da mãe dele ser prostituta. Não morava com ela, mas era conhecida. Você acha que os outros meninos da escola chamavam ele como? Vocês acham que falava assim, não vamos falar isso aí para não traumatizar o menino. Tinha um outro, que ele era afeminado, era criado pela avó. Como é que a turma, como é que os maiores chamavam e faziam com aquele menino menor, que tinham trejeitos afeminados? Você acha que falava assim, não, vamos cuidar bem dele? A violência nas escolas, a violência do mais forte, do que tem mais poder,
do que ter um grupo maior. Isso é violência de autoridades, de pessoas que podem e exercem. Profundamente violenta, profundamente violenta. Isso são alguns exemplos de abuso de poder e autoridade que a gente vê no nosso país. Agora, eu e você, nós temos que lidar com o poder. E todos nós temos que aprender com Jesus. Como é que Jesus fez? Quando Satanás o tentou. Primeira tentação de Jesus, o poder pessoal. Satanás chega, Jesus está jejuando, 40 dias, foi batizado, depois eu vou voltar naquela frase anterior. Batizou, foi para o deserto, ficou jejuando 40 dias e 40 noites, aí o diabo chega para Jesus e fala, olha, se você é o filho de Deus, Deus tinha acabado de falar, tu és meu filho amado. Aí o diabo vem e fala, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Você é filho de Deus, Deus acabou de falar, você é o filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo vai na necessidade de Jesus, uma necessidade legítima, ele está com fome, numa vulnerabilidade, ele está precisando comer, 40 dias sem comer, e o diabo ainda coloca a dúvida, se você é filho de Deus mesmo, por que você está sofrendo? Se você é filho de Deus, use o seu poder em seu próprio benefício. Use esse poder que você tem para te satisfazer, para encher sua barriga. Use esse poder para o seu próprio bem. O fim é bom, é matar a fome, então use esses meios. Use os meios para acabar com a sua fome. Use o seu poder para acabar com a sua fome. Aí o diabo coloca para Jesus assim, faça o que você quer. Faça o que você quer, você tem direito. Faça aquilo que você deseja. Você é filho de Deus, então toma posse e pega esse negócio e faz o milagre. Use o seu poder para o seu próprio bem, para o seu benefício, para encher o seu estômago. Não precisa pedir permissão de Deus. Seja autônomo. Esse é o desejo de todo ser humano, ser autônomo, fazer o que der na cabeça, não ter ninguém para me dirigir, guiar, orientar, aconselhar, ordenar. Eu quero ser livre e fazer o que eu quero. É independência. Essa é a tentação do poder. É o funcionário que está lá, o outro fala assim, não, todo mundo está roubando, rouba você também. Todos são desonestos. Todos fazem isso. Um policial amigo meu, cristão, dizia, o grupo o excluiu, porque ele não aceitava suborno. E ele era discriminado na sua corporação, porque ele não aceitava suborno. O diabo vem e fala assim, todos estão fazendo, você tem poder, use o seu poder para o seu próprio bem. Todos estão ficando ricos, usa isso para você mesmo. Pare de querer ser certo, justo, honesto. Faça algo para te agradar. Você merece. Tudo deveria girar em torno de você. Você deveria fazer com que tudo fosse para o seu umbigo, para a sua própria barriga. Essa é a tentação de usar o poder, seu próprio benefício. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Se eu posso fazer, por que eu não faço? Jesus podia transformar pedras em pães? Podia. Ele tinha poder para isso? Tinha. Ele poderia falar aquelas pedras, ele vira em pães e fazia pão ali e comeria, ele poderia. Mas ele não é esse tipo de Messias, ele não veio para se agradar a si mesmo, ele não veio para subir e encher a si mesmo. A missão dele não é essa. E o foco do diabo é esse, Naquele filme O Advogado do Diabo, que o Al Pacino interpreta o diabo, na conversa dele com o rapaz lá que é filho dele, ele diz assim, o diabo, eu sou fascinado pelos seres humanos, eu acho que vocês devem ter tudo o que vocês querem, eu acho que vocês devem realizar tudo o que vocês desejam, os seus apetites, os seus instintos. Agora Deus fica querendo mandar, governar, dirigir. Não, eu quero que vocês realizem todos os apetites de vocês, porque vocês são demais. Toda essa conversa que vem falando assim, você é demais, você merece, cara, você é o cara. Toda vez, de vez em quando eu ouço essas coisas, assim, no meu próprio ouvido, no meu coração, pode saber, quem está falando não é Deus.
É o diabo. Você está entendendo? O diabo que vem com esse negócio. Não, cara, você tem direito. Olha o tanto que você trabalha aí. Olha o pastor que esses dias, um homem de Deus, 30 anos servindo na igreja, pegaram-no, porque ele desviou dinheiro da igreja e comprou uma casa lá em Orlando. Um homem de Deus. Um homem de Deus. O diabo vem e fala, você serviu tantos anos fazendo, você tem direito. Pegue isso aí e use. Uma serva de Deus que eu conheci, que trabalhava no emprego, sobrou um dinheiro lá, ela pegou. Vai ser só esse que eu estou precisando. Aí dali uma semana, sobrou de novo, pegou de novo. Senhor, me perdoe, mas só dessa vez que eu estou precisando. Foi crescendo, crescendo. O diabo vai colocando assim, use seu próprio benefício. Você merece. Você fez por merecer. Use o seu cargo, use a sua posição, use a sua influência, use a informação privilegiada que você tem. Use isso para o seu próprio bem. Use. Quando eu era moço, trabalhava para o meu irmão, tinha uma loja de material esportivo. Em época de eleição, aquilo vendia um monte. Mas vinha várias prefeituras lá, na loja, e falava para nós, precisamos comprar esse tanto de bola, de jogos de camisa, de material esportivo, e tal, e tal, e tal. E falou assim, nós precisamos de um desconto. Quanto você dá de desconto para pagar à vista? Meu irmão falava assim, 20, não, 30, 40. 40% para pagar à vista, 30%, 40%. Tá, meu irmão, não vou vender, fazer a compra. Aí nós falamos, agora faz a nota. Faz o preço cheio e ainda coloca um pouco mais. Todas as prefeituras da região do oeste baiano faziam isso. Todas. Use. Alguns ainda falavam assim, o desconto eu vou comprar aqui para a minha família. O desconto eu vou fazer aqui a feira da minha família. Use o poder que você tem. Diabo. Quem está falando é o diabo. Certo? É só isso que eu estou falando para você. É o diabo, não é outro. Com essa conversa. E Jesus está sendo tentado pelo diabo. Segunda tentação é o poder espiritual. O diabo leva Jesus para o topo da cidade santa, Jerusalém, no templo, e fala, se você é o filho de Deus, Jesus tinha citado a Bíblia, eu vou voltar nisso, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Agora o diabo usa a Bíblia para tentar Jesus, usa o Salmo 91, o diabo conhece a Bíblia e usa o Salmo, e fala, olha, pula daí, porque está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece, então pula. Agora o diabo, ele vai assim, use Deus, use a palavra de Deus para o seu próprio bem, use o poder espiritual para o seu próprio bem. Eu fico pensando o que a pregação de muitas igrejas hoje transforma Deus no empregado nosso. E assim, Deus existe para me satisfazer, e Deus existe para o meu próprio bem. Aí é a pregação do Deus banqueiro, do Deus da barganha, do Deus da troca, do Deus do juro, do Deus que tem que fazer o que eu mando, que eu determino, que eu decreto. Então Deus se transforma no meio, para mim. Então não é mais a pergunta do catecismo, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. A pergunta agora é, qual o fim principal de Deus? Glorificar a mim. Essa é a ideia do diabo. Use a palavra, use o poder de Deus para o seu próprio bem. Coloque o seu bem acima de tudo mais. É aquilo que você deseja. E o diabo distorce as escrituras. Ele pega o Salmo 91 e veja. O Salmo promete que o Senhor o anjo vai nos proteger para a gente não tropeçar em nenhuma pedra. Ou seja, o caminho do homem é o caminho do chão, na terra. O diabo fala assim, pule.
e o anjo vai te segurar. Ou seja, o caminho do homem não é voar, não é pular. Deus vai nos proteger no caminho do homem na terra, no caminho, no chão. O diabo pega a escritura, distorce a escritura, desvirtua, usa a interpretação errada e ainda fala para Jesus, faça o espetáculo. Faça o espetáculo, pula, faz o show da fé. Faz um show, faça da fé um show. Pule daí, manda anjos te pegar. E mais, esse negócio de obedecer e morrer e ir até a cruz é bobagem. Faz show, que o povo gosta de show. O povo gosta de espetáculo. E vê o seu jeito. Pegue a escritura e viva irresponsavelmente. Pule, mande anjo, põe Deus à prova, tenta Deus, faça do seu jeito. E o diabo está falando assim, faça. Viva do seu jeito, de maneira irresponsável, distorcendo a escritura, mudando a Bíblia, faça do seu jeito. Eu fico pensando nesses pregadores que, de vez em quando, eu ainda ligo a TV e vejo um pedaço deles, mas a mensagem é sempre a mesma, ele dizendo para o seu povo lá, um dia sua hora vai chegar, um dia você vai ficar rico, um dia você vai ter tudo o que você quer, um dia o seu bilhete premiado celestial vai sair e você vai ganhar. E os caras ficam pregando, ensinando isso, e o pessoal fica lá. Nessa conversa de que Deus está lá para dar riqueza, posses, bens. Que Deus está lá apenas para nos satisfazer, para fazer os nossos caprichos, as nossas vaidades. Essa é a tentação do diabo. Essa é a tentação do diabo em transformar Deus em alguém que é manipulável. Em alguém que a gente pode enquadrar e determinar e direcionar, e ele tem que fazer o que a gente manda. Isso é o erro dessa pregação, e a teologia da prosperidade foi criada pelo próprio diabo. Ele que criou essa conversa da riqueza material, do materialismo, da ganância, da cobiça, da avareza maquiada de fé. Ele que criou esse negócio. Então, Jesus aqui é tentado pelo diabo. Use o poder espiritual. Use o poder espiritual para fazer isso, para fazer aquilo. E até o poder espiritual também é perigoso. O apóstolo Paulo diz que foi até o céu e ele precisou receber um espinho na carne para que ele ficasse humilde e não ficasse soberbo. E não se tornasse soberbo. Então, o poder espiritual também é perigoso. Poder espiritual, poder da palavra de Deus, se a gente não usar, muita gente distorce a Bíblia, muita gente usa a palavra de Deus para oprimir, muita gente usa a palavra de Deus para extorquir, para manipular, para arrancar dinheiro das pessoas, muita gente faz isso. Muita gente usa a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Esse é o poder espiritual, patrocinado pelo diabo. Terceiro, é o poder absoluto. O diabo diz, o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Poder absoluto, poder político, poder econômico, o poder de, você vai ter tudo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, eu vou te dar tudo isso. Você vai ter domínio e controle sobre tudo isso. Pessoas que gostam muito de dominar e controlar os outros, de mandar, são muito suscetíveis a essa tentação. Muita gente cai nessa tentação. Deus, eu quero mandar, eu quero controlar, eu quero determinar a vida dos outros. Tem gente doente, psicologicamente falando, que se arroga na condição de guia espiritual, que manipula, oprime, destrói a vida de pessoas em nome de Deus e da palavra de Deus. Existe muita gente se vendendo. Quanta gente se vende? Vende a sua consciência, vende a sua fé, vende a sua integridade, vende a sua pureza, por causa das benesses desse mundo. O diabo mostrou tudo aquilo. Senhor, eu vou dar tudo isso. Aquilo seduz. Quantos políticos, imperadores, quantos jovens revolucionários caíram pelo poder? Aquele livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, que conta a história dos bichos que eram oprimidos pelos humanos, e eles fazem uma revolução, aí matam os humanos e tomam o poder, e o porco domina sobre os outros animais. Aí ele estabelece lá algumas leis, e a lei diz lá, olha, nenhum animal pode dormir na cama de humanos, nenhum animal vai poder andar de bípede, de 2 pernas, tem que ser 4 pernas, aí vai. Só que quando o porco assume o poder,
Aí ele entra na casa e vê a cama do humano. Fala, cama boa. Cama boa. Aí depois ele começa a dominar, ele coloca guarda-costas. Dali a pouco, o que o livro está mostrando? Dali a pouco, aquilo que tinha uma intenção boa, de fazer com que todos os animais tivessem justiça e igualdade, dali a pouco o animal mais esperto assume o poder, domina sobre os outros, e a lei primeira deles é todos os animais são iguais. Ele muda depois e diz, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Os porcos. E aí ele domina. Aí um dia ele fala assim, vou parar de andar de 4 e vou andar de 2 pernas. Aí ele começa a dominar sobre os outros animais. Esse livro foi escrito para mostrar, olha, as revoluções políticas, especialmente nesse caso a Revolução Comunista, mas eu diria todas as revoluções nasceram com o ideal de justiça, equidade, igualdade, mas depois os líderes da revolução são seduzidos pelo poder. Usam o poder para manipular, dominar, maltratar e se privilegiar sobre os outros. Então esse livro foi escrito para isso. E quantas vezes na história isso aconteceu? Quantas vezes na história isso aconteceu? Aí você fala assim, na minha empresa o fulano era bonzinho, quando ele ficou chefe, ninguém suporta mais. Conhece alguém assim? Já conheci muitas igrejas, não é o caso da nossa igreja. Muitas igrejas. E eu falo, o que precisa falar? Aqui não foi o caso da nossa igreja, graças a Deus. Eu falo isso com sinceridade. Eu já vi muitos irmãos, o cara ele era um bom crente. Quando ele se torna tesoureiro, ninguém suporta mais ele. Conheci vários assim. O dinheiro da igreja, acho que é o dinheiro dele. Já vi muitos casos assim. Pessoas que não conseguem entender, que são seduzidos. Outros que se exaltam, se engrandecem. Em todos os níveis. O diabo tenta Jesus nisso daqui. Fala, olha, se você, tudo vai ser seu. Você não vai precisar morrer na cruz, você não vai precisar sofrer. Você vai dominar tudo, tudo isso vai ser seu. Seu fascínio do mundo, do pecado e do diabo. Agora, essas são as tentações. Como é que Jesus vence a tentação do poder e o ídolo do poder? Como é que Jesus vence? Como é que você destrói o ídolo do poder? Primeiro lugar, Jesus deriva a sua identidade é derivada e baseada no amor do Pai. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele foi batizado. Jesus ainda não tinha pregado, não tinha curado, não tinha ensinado, não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Quando ele foi batizado, Deus falou. Lá veio a voz do céu que disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Lá em Mateus 17, quando ele resplandeceu com os seus discípulos, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Deus fala, você é meu filho amado. Jesus sabe quem ele é, quem eu sou amado do Pai, o Pai me ama, o prazer de Deus está em mim. A alegria de Deus está em mim. Quem eu sou amado do Pai. Eu ainda não curei, eu não preguei, eu não libertei, mas a minha identidade está nisso. Deus me ama. Eu sou filho do Pai. Qual é o problema do poder do ser humano? É que nós somos inseguros. O poder nos dá segurança. Quanto mais insegura uma pessoa é, mais autoritária ela se torna. Quanto mais um chefe inseguro, mais autoritário ele é. Quanto mais inseguro um pai, mais autoritário ele se torna como pai. A insegurança faz com que a pessoa se apegue ao poder. Esse é o meu cargo, essa é a minha função. Eu tenho esse poder de mandar, de destituir, de despedir. Eu tenho o poder. Quanto mais insegura e fragilizada na sua identidade pessoal, na sua relação com Deus, mais a pessoa se apega no seu cargo, no seu título, nas suas posses, naquilo que faz e naquilo que tem. Você entendeu? Então, quem são os idólatras? São as pessoas que não têm consciência de que a coisa mais importante da nossa vida é que Deus nos ama.
Qual é a coisa mais importante da minha vida? Qual é a maior identidade? Não é que eu sou pregador, fui professor, fui isso, fui aquilo, um monte de coisa. Não! O mais importante da minha vida, quem eu sou amado do Pai. Deus me ama, eu sou filho de Deus, Deus me conhece, Ele me colocou no seu Filho e através do seu Filho toda a alegria do Pai está em mim, através de Jesus Cristo. Esse é o meu valor, essa é a minha identidade, essa é a minha importância, esse é o meu título, essa é a nossa glória. O Pai nos ama. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso mandar em ninguém, eu não preciso exercer nada sobre ninguém, o Pai me ama. Quando eu comecei meu ministério com 23 anos, 24 anos, tem um monte de questões na igreja, era uma igreja grande, de vez em quando alguém chegava e falava assim, pastor, você é muito jovem, você tem que dizer que o senhor é que manda nessa igreja. O senhor tem que bater na mesa e falar, é você que manda. Toda vez que alguém fala assim, você tem que falar que você que manda, é o diabo que está falando. É o diabo que está falando. E logo cedo eu descobri isso. Que é o diabo que fala assim. Usar o poder de forma despótica, autoritária, para imprimir medo, oprimir as pessoas, amedrontá-las, acovardá-las. É o diabo que faz isso. Porque a nossa identidade não é o que eu faço, não é o título que eu tenho. A minha identidade é que Deus me ama. E em seu Filho Jesus Cristo me conhece, me redimiu, me libertou e me valorizou. E toda a minha importância está apenas nisso. Eu sou filho do Pai. E Jesus sabe quem Ele é. Ele sabe quem Ele é. Por isso que o diabo fica até, mas eu sei quem eu sou do Pai. Satanás, eu sou do Pai. É o Pai que me ama, Ele acabou de declarar, me ama. Me ama. A relação conjugal, quando o marido é muito opressor, dominador, o que volta? Confiança no amor. Uma mulher que manipula, que oprime, confiança no amor. Às vezes o que vence o amor ao poder é o poder do amor. É o poder do amor de uma relação, de uma igreja, de pessoas. Qual é a autoridade maior de Deus sobre nós? É o seu amor. Por que nós nos submetemos? Porque Ele nos ama. Como é que uma mulher se submete ao marido se ela é amada, protegida, cuidada, respeitada, valorizada pelo seu marido? Espontaneamente ela se submeterá e vice-versa. Se o marido é cuidado, respeitado, ele se submeterá à sua esposa. E os filhos também, pais muito autoritários, muito repressivos, que não dão oportunidade nem liberdade para os filhos. Tem que ouvir seus filhos, tem que reconhecer seus erros, tem que pedir perdão para os seus filhos, tem que criar um ambiente de amor, de identidade amorosa, e não poder autoritário. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, presta atenção, se você ainda não tem uma consciência profunda do amor do Pai, cada vez mais nós nos tornamos suscetíveis à tentação do poder. Cada vez nós somos mais suscetíveis a autoritarismos. Cada vez nós somos seduzidos por isso. Então você precisa se conscientizar que a coisa mais importante da sua vida, a coisa mais importante da minha vida, o maior privilégio que eu tenho, que você tem, a maior honra que nós temos, a maior honra não é o título, não é o grau acadêmico, não é nada disso, não é nada disso. O mais importante de tudo, quem eu sou amado de Deus, eu sou amado do Pai, eu sou filho do Pai, eu sou convidado à mesa do Pai, o Pai sabe quem eu sou, Deus me conhece e Deus me ama em Jesus Cristo e em mim está o prazer do Pai. Essa é a minha identidade, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais certos disso, mais o poder vai ser destruído na nossa vida. Segundo, destruindo o ídolo do poder, submissão ao que tem todo o poder e a sua palavra. Quem é que tem todo o poder no céu e na terra? Deus. Jesus, que é igual a Deus, se esvaziou. Filipenses 2, ele sendo igual a Deus se esvaziou e assumiu a forma humana e desceu até a forma de servo e desceu até a morte de cruz. Ele se esvaziou. E aí o diabo vem tentar Jesus das 3 tentações. Veja bem, as 3 tentações. A gente poderia falar, Jesus agora podia dar uma paulada no diabo, não?
Jesus podia vir com uma diferente, uma voadora, né? Jesus podia fazer um negócio diferente aí com o diabo, mostrar o poder dele, dar um sopro assim, sai capeta. Jesus podia bater o dedo e destruir o Satanás. Ele podia fazer alguma coisa diferente. Esse é o nosso interesse humano. Jesus não falou nada de si mesmo, ele só citou a Escritura. Ele só se submeteu ao que está escrito. Ele falou, está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Está escrito, Satanás, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. E o serviram. O que Jesus fez? Pegou o poder dele e se submeteu ao Pai. E disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O Pai me ama. O prazer e o objetivo é obedecer ao Pai. É me submeter ao Pai e à sua palavra. É simples, é cumprir o que o Pai manda. Jesus sabe quem ele é, sabe que é amado do Pai. E a alegria de Jesus é fazer a vontade do Pai. Como é que a gente destrói o ídolo do poder? Quando a gente conhece a Deus. Quando a gente conhece a Deus e fala assim, a minha vida é para servir esse Deus, é para cumprir a sua palavra em mim, é em obediência à sua palavra, não é inventar, não é criar, não é fazer nada novo nem diferente, é apenas me submeter ao Pai, é o que Jesus faz, Como é que a gente destrói? Fala, a minha vida é glorificar a Deus, é exaltar a Deus, é que Deus seja exaltado, é isso, é somente isso, é fazer a vontade dEle. Qual é o nosso problema? É que a gente quer um pouco da glória de Deus. A gente quer, não, eu quero fazer isso. Jesus simplesmente se submete. Você já parou para pensar como é que você glorifica a Deus no seu trabalho? No poder que você tem, poder que você exerce, na sua função, no seu emprego, na sua família, como marido. Como é que Deus é glorificado? Como é que você se submete a Deus na sua relação com a sua esposa? Na educação dos seus filhos, no trabalho que você exerce, onde é que Deus é glorificado? Como é que Deus é honrado? Como é que você se submete lá? Já parou para pensar nisso? Ou você faz tudo do meu jeito, é da minha maneira, é o que eu quero, é o que eu gosto. É o ídolo do ego, é o ídolo do poder. Terceiro e último, que eu não coloquei aqui no slide, vou falar para você, se anota na sua mente. Que Deus colocou no meu coração aqui, já estava aqui. Terceiro, como é que você vence o ídolo do poder? Servindo e doando. Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus falou, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como é que a gente destrói o ídolo do poder? Fazendo que a minha vida seja para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate, para abençoar outras pessoas. Como é que a gente destrói o ídolo do poder? Quando você não fica, não, venha me servir, venha fazer o que eu quero, é o meu desejo, é a minha vontade, é a minha opinião, é a minha decisão, é o que eu quero. Não! Como é que eu posso usar a minha vida para servir outras pessoas, abençoar outras pessoas e dar a elas o que elas necessitam? Aí o poder dentro de você vai sendo destruído. E mais, quando você faz isso, não mostre, não demonstre, não busque a glória, não conte para ninguém, faça anonimamente, secretamente e no seu coração. Aquele ídolo que vai crescendo, aquele orgulho vai sendo destruído. E você vai fazendo tudo como servo de Deus, como o Senhor Jesus Cristo. Servir e dar. Servir e dar. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Essa é a palavra difícil de Deus para nós, porque todos nós temos essa tentação, esse ego. Você tem que orar e falar, Senhor, quebra esse ídolo na minha vida. Eu quero me submeter à sua palavra. Eu quero fazer com que a maior glória da minha vida é ser filho do Pai. E eu quero, Senhor, servir. Eu quero fazer da minha vida serviço para os outros. Eu quero servir. Eu quero servir a minha esposa. Eu quero servir os meus filhos. Eu quero servir os meus colegas de trabalho. Eu quero servir o meu subalterno, conversando com ele, falando com ele. Eu quero servir aqueles que estão à minha volta. Eu quero servir a minha cidade.
eu quero dar, de alguma maneira contribuir, eu quero fazer algo. Em nome de Jesus, hoje, ore ao Senhor com sinceridade. Deus, destrói esse ídolo, destrói esse ego meu inflado, destrói esse apego meu ao poder, destrói isso, destrói esse meu desejo de sempre eu estou certo, sou eu que sempre estou certo, sempre estou certo. Falei essa semana aqui de uma pesquisa entre casais, casamentos felizes, bem-sucedidos, e fizeram uma pesquisa lá e descobriram qual que é o segredo dos casais que são décadas vivendo juntos, felizes e bem-sucedidos. Duas palavras, que resumem bem o casamento bem-sucedido. Duas palavras: bondade e generosidade. Bondade e generosidade. Se você não for bondoso, ser generoso e receber e dar, o casamento fracassa. Se você não for bondoso e generoso com seus filhos, com os outros que estão à sua volta, se você não servir, você vai fracassar. Agora, você precisa entender, nessa noite aqui que eu estou falando, é que toda essa tentação que está por trás é do diabo, Tem gente que chega aqui e fala: pastor, quando o senhor não estava na igreja, o fulano entrou, viu que não era o senhor, foi embora. Aí a pessoa fala isso achando que está me elogiando, né? Eu fico deprimido com isso. Eu falo: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não estou entendendo nada que eu estou pregando. Não estou entendendo nada que eu estou pregando. Não há poder no homem, não há nada no homem. O único poder que tem aqui foi derivado desses textos que eu coloquei. A única graça, a única bênção, a única maravilha é o texto que foi colocado. O mais importante da pregação é o texto que foi lido. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas você tem que gravar o texto. O texto tem que entrar no seu coração, é a palavra de Deus. E é Deus que tem que ser glorificado, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória tem que ser dada ao Senhor, sempre e para sempre. Que nós somos servos da glória do Pai. Então eu queria hoje aqui convidar você para hoje mudar com seriedade. Como é que você trata as pessoas à sua volta? Como é que você trata aqueles que são inferiores? Como é que você trata aqueles que são inferiores socialmente falando? Porque diante de Deus são todos iguais. Como é que você trata? Como é que você convive com os outros à sua volta? Como é que você serve-os? Através do seu trabalho, o que é que você faz? Em nome de Jesus, coloque diante de Deus e peça para o Espírito Santo quebrar o ídolo do poder. E a gente chegar a um ponto, como João Batista chegou. João Batista tinha uma grande multidão que o seguia. Quando Jesus chegou, aqueles o abandonaram e começaram a seguir Jesus. E João foi ficando sozinho. E alguém falou para João Batista: o senhor está ficando sozinho? O senhor não se incomoda? A sua igreja está esvaziando, está todo mundo seguindo o outro. E o João Batista fala assim: eu vim para isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus cresça e que a gente diminua. A nossa vida é para que a glória seja de Cristo, que Cristo seja visto e exaltado e o homem seja diminuído diante da glória de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Como você trata os outros? Feche os seus olhos e ore ao Senhor agora. Qual é a função? Qual é o poder? Como marido, como pai, como esposa, como mãe, como profissional, como cidadão. Como é que você exerce o poder? Servindo, amando, dando, oprimindo, mandando, centralizando. Vamos orar. Amado Pai, nós te louvamos porque a identidade mais importante nossa é aquela que é derivada do Senhor. Nós somos amados. O amor é que nos forma.
O amor é que nos identifica. O amor é que nos salva. O amor é que nos cura. O amor é que nos perdoa. O amor é que nos santifica. O amor do Pai revelado em Cristo é a nossa glória. É a nossa glória. É a nossa identidade maior. Não é o que nós temos, não é o que nós fazemos, não é a nossa profissão. Nós somos amados do Pai. O Pai nos amou. O Pai nos escolheu, nos redimiu, nos perdoou, nos incluiu e nos adotou na sua família. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Mais do que qualquer título acadêmico, Senhor. Mais de qualquer posse ou qualquer cargo. O Pai nos ama. Louvado seja o teu nome. E ó Deus, nessa noite nós tomamos o poder que o Senhor nos conferiu e nos deu. A função social, familiar. E nós devolvemos ao Senhor e nos submetemos ao Senhor. Faça de nós pais que sejam servos das suas mulheres, maridos que sejam servos. Maridos que amam e cuidam da sua esposa, e amam e cuidam dos seus filhos. Faça das esposas mulheres que cuidam dos seus maridos e os servem com amor. Faça com que cada profissional aqui faça o seu trabalho como um serviço a Deus e para a glória de Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a vivermos para servir e para dar a nossa vida pelo bem dos outros. Liberta-nos, ó Deus, e quebra esse ídolo do poder. Quebra esse ídolo, Senhor, do orgulho. Quebra, Senhor. E glorifica apenas o Filho. Glorifica apenas o Filho. Que Deus seja glorificado. Que o Filho seja glorificado em nossas vidas. Usa cada irmão e irmã aqui como um servo, como uma serva do Senhor. Faça isso, ó Deus, para a glória do Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Eu oro e eu te agradeço. Louvado seja o teu nome hoje e sempre. Amém, Jesus.